Hoje o assunto são ruídos na comunicação. Gente, e tem muito ruído na comunicação de casal. E a gente se lembrou de uma história muito interessante sobre ruídos. Um dia eu disse a seguinte frase pro Paulo: Paulo, vai ser muito desafiador ficar 21 dias só contigo, coisa que a gente não faz muito tempo. O ano passado a gente foi viajar, fizemos uma viagem, 21 dias fora, só eu e a Gabriela. Fazia mais de 10 anos que a gente não tinha essa experiência tão longa, só nós dois juntos. E eu falei isso pra ele no aeroporto. E eu já fiquei pé da vida porque eu pensei o seguinte: a Gabriela, que costuma ser uma pessoa super positiva, pensei eu na minha cabeça. Que negativismo, né? Como assim vai ser difícil? Por que vai ser difícil? E aquilo ficou aqui dentro de mim e eu não externalizei, eu não falei. E eu fiquei pé da vida. Passou-se uns 5, 6 dias e eu disse pra ele: Paulo, por que tu tá tão brabo nessa viagem? Mas eu tava muito bravo. Gente, eu encostava na barriga. Pensa bem, o que acontece? Eu pensei assim, cara, mais de 10 anos que a gente não fica só eu e ela. E ela vem pra cá com essa conversinha ruim de que vai ser difícil ficar comigo 21 dias. Bah, eu tava no auge da raiva, né? E eu pensava, gente, o Paulo deve estar com um problemão. Porque ele esperou tanto por essa viagem, que é uma viagem internacional, só a gente, que é a passeio e a trabalho, porque até então a gente só tinha viajado a trabalho. E a gente sempre fala nisso, né? Como é bom a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar e se divertir. E naquele momento ele tava uma fúria. Aí eu perguntei e ele disse, então... Eu falei isso, eu digo, mas como? Mas Gabriela, tu ainda me pergunta por que eu tô assim? Por que tu veio me dizer aquilo? Aquilo o quê, Paulo? Ué, tu falou que ia ser difícil ficar comigo 21 dias. E ainda falou na internet. Eu nunca falei. Aí ela disse assim, eu nunca falei isso. Eu digo, falou Aí sim. eu disse, não falei que era difícil, Paulo. Eu disse que era desafiador. Então... Aí acendeu a luzinha na consciência, né? Gente... Falou isso? Falei. Isso é um ruído de comunicação. É um dos. É um exemplo muito... É muito legal trazer esse exemplo. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem escuta o que o outro falou. E muitas vezes a gente escuta, mas entende errado. Entende aquilo que a gente quer. Foi o que aconteceu neste exemplo que a gente trouxe, que realmente a gente vivenciou isso, né? A Gabriela falou que ia ser desafiador. E por que desafiador? Porque já fazia tanto tempo que a gente não ficava tantos dias juntos, né? Que a gente ia fazer coisas diferentes que a gente não vinha fazendo. Então ia ser desafiador mais nesse sentido, assim, sabe? E isso, gente, é uma questão da gente ficar atento ao que o outro tá falando. E eu fiquei atenta também ao comportamento do Paulo. Eu vi que tinha uma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Sim, eu tava numa situação de pegar com pano quente, assim, sabe? É preciso perguntar ao outro também. Se tu vê que a coisa não tá muito boa, pergunta o que tá acontecendo. Então, lembrando sempre, como a gente joga no mesmo time, né? Não é nada... ofensivo pro né? pessoal, pra ofender. Isso, não é nada pessoal, né? Então a gente pergunta, a Gabriela fez isso, por que tu tá desse jeito, né? Ela perguntou ela não perguntou assim de boas, ela já perguntou meio atravessada, por quê? Porque ela já tava também cansada de eu estar daquele jeito assim, né? Irritado por qualquer coisa, né? Aí eu digo, como assim? Tu ainda me pergunta, né? Então foi um ruído de comunicação, certo? Eu falei que ia ser desafiador e ele escutou que ia ser difícil. Escreve aí pra nós qual foi o ruído de comunicação do teu relacionamento. A gente espera poder ter contribuído aí contigo.